Nossa próxima expositora é a doutora Marília Ostini Aiello. Ela é advogada, associada fundadora e pesquisadora do IAPD, Instituto Avançado de Proteção de Dados, integrante dos grupos de pesquisa Observatório do Marco Civil da Internet no Brasil e Tutela Jurídica dos Dados Pessoais na Internet, ambos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Ela é pós-graduada LLM em Direito Civil pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, aqui também na USP, extensão universitária na modalidade de difusão, Direito à Internet, ministrado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, também na USP, membro da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia e da Comissão de Direito Médico, Odontológico, Hospitalar e da Saúde, também da 12ª subseção da OAB de São Paulo, em Ribeirão Preto. A doutora Marília vai falar para a gente sobre os impactos da LGPD na saúde. Doutora Marília, dado sensível pode ser tratado? Obrigada, doutor Isildo, boa noite. Obrigada à Comissão de Direito Digital, representada pelo presidente doutor Rafael Barioni, pela oportunidade, de nós falarmos sobre a LGPD na área da saúde. E importante pontuar que quando nós falamos de dados de saúde, nós estamos falando de dados sensíveis. E a lei prevê lá no artigo 5º, inciso 2, que em razão do seu conteúdo, os dados sensíveis, eles oferecem uma especial vulnerabilidade em relação ao seu titular. Qual é essa vulnerabilidade? A discriminação. Por isso que surge, para que não exista nem distinção ou diferenciação de uma pessoa por conta desses aspectos da sua personalidade, essa maior proteção que a lei traz em relação aos dados pessoais sensíveis, Então, de forma geral, a Lei de Proteção de Dados, ela traz 10 bases legais para que possa ocorrer o tratamento dos dados. Então, tem que se enquadrar em pelo menos uma dessas bases. Já em relação aos dados pessoais sensíveis, a lei diminui para 8 bases legais. E quais são essas bases legais, A primeira delas é o consentimento. E aí não pode ser de qualquer forma esse consentimento, Tem que ser o consentimento dado pelo titular ou por seu representante legal, de forma específica e destacada para finalidades específicas. Além dessa base legal, nós temos mais 7, que são cumprimento de obrigação legal e regulatória, execução de políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa, exercício regular de direitos, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde, prevenção à fraude e a segurança do titular. Então, é possível, sim, o tratamento de dados pessoais sensíveis, mas há esta restrição da lei, essa diminuição de possibilidades, porque a lei busca exatamente dar uma proteção maior a esses dados pessoais sensíveis, que estão aí, contidos nesses dados pessoais sensíveis, os dados de saúde. Na prática, como deve ocorrer? Bom, em relação ao dia a dia, e efetivamente a implementação da LGPD, a gente fala que o primeiro passo é uma mudança cultural. Então, na verdade, o que vai acontecer, As clínicas médicas, hospitais, consultórios médicos, odontológicos e demais estabelecimentos, na área da saúde, devem, além de promover essa mudança cultural, que começa desde ensinar aos seus funcionários, por exemplo, a secretária, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, todos os cuidados que precisa ter no manejo desses dados. E, por exemplo, dado pessoal, quando a gente trabalha, quando a gente está com a carteirinha, por exemplo, do plano de saúde, ali tem vários dados pessoais. Então, precisa ter essa conscientização do que é o dado, além disso, precisam ser adequados os seus processos, os seus sistemas, as culturas internas, para que todos estejam em conformidade com a LGPD, de forma a garantir a segurança e proteção dos dados dos seus pacientes, Então, tomando aí cuidado e em relação à proteção, que é um dos pontos que a gente mais frisa, uma maior proteção e segurança em relação a esses dados sensíveis, que são passados, por exemplo, entre sistemas, Por exemplo, o paciente, como eu falei, da carteirinha do plano de saúde, tem um tráfego de dados aí, quando passa a carteirinha,
tem que passar informação, por exemplo, para o plano de saúde. Então, tem um tratamento de dado aí. Então, tem que ter essa cautela. Então, além da questão cultural, a gente tem que verificar todos os processos internos que ocorrem. E, por último, essa questão da segurança da informação, que a gente fala que está relacionada à tecnologia. Então, são esses os 3 pilares que a gente costuma falar de forma bem de forma bem ampla, que são necessários para a implementação e para que essas empresas, consultórios, enfim, estejam em conformidade com a LGPD. Você poderia falar para a gente algumas observações sobre a LGPD? Em relação às observações voltadas para o dia a dia, por exemplo, a LGPD ela é aplicável tanto ao meio físico como ao meio digital. Ou seja, a gente pode usar como exemplo os prontuários médicos. Ela é aplicável tanto aos prontuários físicos como aos prontuários eletrônicos. A lei também, ela traz vários direitos aos titulares dos dados pessoais. Então, por exemplo, um paciente, ele vai ter o direito de saber quais dados deles constam no seu sistema e para qual finalidade eles estão sendo utilizados. Eles podem, por exemplo, também solicitar relatórios, solicitar revisão de decisão automatizada, pode, inclusive, a qualquer momento retirar o seu consentimento, o consentimento dele para o tratamento de algum dado, pode pedir revisão, pode pedir correção. Então, os consultórios, as clínicas, enfim, precisam também estar preparadas para esses tipos de situação. E ainda, os dados pessoais, eles precisam estar disponíveis, né? Hoje ainda a gente não tem constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a qualquer momento esses dados podem ser requisitados e precisarão ser enviados a essa autoridade. E a gente tem que também levar em consideração que essas mudanças, né, previstas com a LGPD na área da saúde, elas se aplicam a um vasto número de situações, como, por exemplo, a telemedicina, que está sendo super utilizada nesse momento, e eu acredito que realmente é um caminho sem retorno, né, a telemedicina, cobranças de serviços de saúde, SUS, intercâmbio de informações entre vários sistemas. E uma outra observação que eu acho que é de extrema importância é que deve constar no termo de consentimento livre e esclarecido, além da autorização de uso pelo titular desses dados ou do representante, né, de seus dados pessoais, para que tenha um fim específico, né, e deve constar de forma clara e destacada também na política de privacidade institucional, que as empresas precisam ter a sua política de privacidade institucional. Então, esses são só algumas observações, poucas, né, sobre a LGPD. Muito obrigado, doutora Marília. Esse assunto realmente é muito interessante. Agora nós vamos para o nosso próximo expositor.